insuportável. E eles olhando, se aproximando de Jerusalém, ele via a cidade santa, construída por em volta da cidade existia grandes montes, com uma sensação de paz, uma sensação de segurança. Mas o salmista olha para aquela cena, ele diz assim, do Salmo 1: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Com toda aquela segurança que aparentemente ele via, ele percebia na cidade, ele sabia que a sua segurança não estava nos montes, não estava nas paredes de Jerusalém, não estava nos muros de Jerusalém, mas estava na mão daquele que fez os montes, criou os montes, naquele que criou os céus, criou a terra, criou os mares e tudo que neles há. Quantos crentes eles fazem a sua confiança no homem, no braço do homem, pedem conselho ao ímpio, ao que é pela metade. A irmã olhou torto para você, é verdade, ela olhou mesmo. Imagina, irmão, não olhou, impressão sua. Esse é um crente completo. Alguém vem falar mal de outra pessoa para você, aquela fulana não sei o que lá. O crente completo não. Imagina, irmão, você entendeu errado. Aleluia. O salmista continua, ele sabendo das dificuldades na trajetória, na caminhada, dos salteadores, dos ladrões de alegria, nos ladrões de relacionamento, ele não ia se aconselhar com o ímpio, naquele que não tinha nada para oferecer, ele não ia pôr a sua confiança naqueles montes, mas ele diz, a minha confiança está em Deus, aquele que criou os céus e a terra, os mares e tudo que neles fizeram. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele te guardará a tua alma. E o Senhor guardará a entrada e a tua saída. Aprendo que às vezes depositamos as nossas confianças em pessoas, e segurança em pessoas, em amigos, em sentimentos das pessoas, mudam toda hora. Às vezes nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Deus, Ele pode até usar pessoas para nos abençoar, mas a minha primeira reação diante de uma dificuldade não é pensar em pessoas, mas pensar naquele que pode me socorrer, naquele que é fiel e aquele que é verdadeiro, aquele que quer o nosso bem. E às vezes nós nos decepcionamos com pessoas. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Haviam muitos perigos no caminho do peregrino, mas até chegar a Jerusalém, havia tantos perigos que muitas vezes o medo, irmãos, o medo é normal nas nossas vidas. O medo das coisas não darem certo, o medo de enfermidades, o medo de a doença bater na nossa porta é normal. Mas o que a gente não pode, diante dessas situações adversas, diante do medo, a gente recuar, a gente deixar de confiar em Deus. Ontem minha filha, ela me mandou uma foto com uma inflamação debaixo do braço, inchado, debaixo do braço. Pelo que eu conheço ela, eu sei que ela estava com medo. Ela sempre procura a mãe para falar, bater papo, aquelas coisas todas, mas quando está com problema assim mais sério, ela procura o pai. Até comentei com a minha esposa, quando ela está com problema assim de saúde, porque lá em casa eu que medicava, eu que orientava, eu que orava, eu que fazia essas coisas. Na pandemia fui eu que cuidei das três, e Deus, o fiel Deus, Ele nos guardou. Todos nós tivemos, como que chama o nome aí a Covid, todos nós tivemos em casa, mas isso não nos impediu de estar orando todos os dias. Foi difícil, mas a nossa confiança nas promessas do Senhor eram maiores. Eu sabia que Deus tinha promessa,
na minha vida, na vida da minha família, foi aonde eu me alicercei. Se você sabe que Deus tem promessa na sua vida, vai vir a dificuldade, vai vir o dia mal, mas você tem que acreditar que aquele que cuida de você, Ele não dorme, Ele guarda, Ele não tosquenejará. Aquele que te guarda, Ele não se distrai, Ele não se ocupa com outras coisas. Aquele que te guarda, e por esse seu bom relacionamento com Ele, vai ser o motivo de Ele, na hora da dificuldade, te aconselhar. O Espírito Santo, Ele fala de uma forma suave em nossos corações. E a minha filha me ligou lá: pai, meu braço, minha mãe te mostrou? Eu falei: não, o que é isso aí? Aí ela falou: meu braço, minha axila inflamou, tal, estou preocupado. Sabe o que eu fiz, irmãos? Aconselhei ela a confiar no Senhor, porque ela tem promessa de Deus. Porque tudo, o medo, ela estava já com medo, porque qualquer coisinha que aparece no nosso corpo, a gente já acha que é câncer, já acha que é tumor. Não é assim? Vamos ser sinceros. Quando aparece uma coisa no nosso corpo, a nossa fé esmorece na hora. A gente deixa de confiar, a gente já pensa na morte, já pensa como que vai ser os meus filhos, como que a família vai absorver isso. Mas um crente que se relaciona com Deus, e a sua alegria do seu bom relacionamento com Deus toma todo o seu ser, o crente ele confia. Esse salmo é um salmo de confiança, um salmo que chama a nossa atenção para nós confiarmos naquele que as coisas podem não estar dando certo nesse momento. As coisas podem, aos nossos olhos, pode estar de mal a pior, mas o crente que tem alegria ainda em Deus, que o Espírito Santo nos faz lembrar de promessas, e esse crente, por se relacionar com Deus, ele sabe que o seu guardador não dorme, que o seu ajudador não dorme, que Ele está sempre disposto a nos ouvir. Muitas vezes parece que as nossas orações não chegam ao céu. Aí ontem eu vim para a oração, ontem a oração estava tremenda, irmãos. A oração estava, a presença de Deus ontem aqui no culto de oração foi uma coisa absurda, para mim, que eu vim com um propósito aqui de adorar, para mim foi uma coisa absurda. E quando eu cheguei ali, eu abri a foto do meu celular, coloquei a mão na foto da minha filha, onde estava a enfermidade, e comecei a orar, a repreender, que aquele problema vinha desinflamar, que o Senhor vinha tirar o medo dela. Aí liguei para ela agora à tarde, ela falou: pai, desinflamou, mas porém ainda eu estou sentindo um pouquinho de dor. Eu falei para ela: está vendo? O medo vem para nos intimidar, vai ser assim a sua caminhada. Os roubadores, irmãos, os roubadores de alegria, que querem todo o tempo minar a sua fé, o propósito que Deus tem na sua vida, Ele vai criar essas situações para nos afastar. Por isso que Jesus disse: se o Filho do Homem voltar, será que Ele vai achar fé na terra? Ou será que nós somos aquele crente covarde, que vem as dificuldades, a gente esmorece? E quando ela disse: pai, desinflamou, mas ainda está um pouco dolorido, eu já vi um bom sinal. Eu falei: está vendo? Foi apenas uma inflamação na sua axila. Isso aí não é um câncer, não é um tumor. Isso aí não é algo que vai cefar a sua vida, porque, menina, você tem promessa na vida de Deus. Ele não começou ainda a cumprir as promessas. E eu louvo a Deus que a minha filha é uma menina que se relaciona com Deus.
É uma menina dedicada na obra do Senhor. Ela é líder de mocidade, ela é regente, ela é levita. Agora ela foi chamada para ser regente da Umademp, lá na Regional 2, Regional de Santa Maria. Então é uma menina dedicada. O Rafael, a mesma coisa, é um menino que através da Gabi, ele está buscando o Senhor. Ele está se relacionando com Deus, ele está sendo amigo de Deus. Antes ele não ligava para nada disso, hoje não. Hoje ele está sendo formado, forjado para ser um obreiro na casa do Senhor. Ele, antes de ser, ele já está fazendo coisas que o obreiro faz. Por quê? Por causa da alegria de você se relacionar com Deus. A alegria que você tem desse bom relacionamento muda a sentença na tua casa. Deus, ele muda a sentença através da sua vida. Lembra lá de 2 Reis capítulo 3, nós falamos semana passada. Por causa de Josafá, Deus mudou a sentença do povo de Israel, do povo de Samaria, liderado por um rei ímpio, um rei incompleto, um rei pela metade, um rei que não temia mais a Deus, um rei que levava a vida com o seu braço. Samaria era a capital da idolatria. Israel, olha só, o berço de Israel, Samaria virou a capital da idolatria. Mas por causa de um homem, de um justo, Deus, ele mudou a sentença. Deus, ele vai mudar a sentença lá na sua casa, por causa de você, crente. É por causa do seu bom relacionamento com Deus, que ele vai mudar a sentença. E nós não podemos perder essas convicções. Não podemos deixar de nos relacionar. O caminho muitas vezes pode ser rochoso, cheio de pedras, cheio de dificuldades. Há momentos que você vai igual a palmeira, você vai envergar. Mas por causa do seu bom relacionamento com Deus, você vai se manter firme, você vai avançar, você vai superar. Por causa do seu bom relacionamento com Deus, por você não ser um crente incompleto, um crente que não anda na mentalidade do ímpio, do homem incompleto, você vai avançar e vai vencer, e Deus, ele vai mudar lá na sua escola situações. Eu me preocupo muito com o jovem, porque o jovem na escola, se ele não se relacionar, ele é excluído. Se falar que é crente, então pronto. Aí começa a perseguição, eles não suportam isso. Mas eu quero falar para vocês, jovens, que o guarda de Israel, ele não dorme. Quer ter um bom relacionamento com Deus, a alegria de servir a Deus? Não ande no conselho daqueles que são incompletos. Ah, mas a fulana é crente, ela faz. A fulana é crente, ela assiste. A fulana é crente, a fulana é crente, mas ela diz, não precisa se entregar tanto, não precisa ser tão santo, não precisa, é só uma saidinha, é só um beijinho, é só uma olhadinha. A fulana que é crente faz, e ela é crente, ela vai para a igreja. Crente incompleto. Bem-aventurado é vós, que não andam nesses conselhos, que fazem do Senhor, que acreditam na promessa, que estão na espera de uma promessa. A honra vai vir, mas vocês precisam continuar confiando, acreditando.
Os perigos estão aí dos salteadores, dos ladrões, dos mau caráteres, está tudo aí, ó. A Babilônia está aí, tudo pode na Babilônia. Lá na Babilônia você pode fazer tudo. Lá na Babilônia eles não conhecem o Deus que criou os céus e a terra. Lá na Babilônia eles não estão nem aí se estão agradando ou não a Deus. Mas o crente que se relaciona com Deus, ele contagia as pessoas por se relacionar com Deus. Será que nós estamos contagiando pessoas por causa do nosso relacionamento com Deus? Será que as pessoas olham para a gente e querem, eu quero ser igual ao pastor André, eu quero ser igual a missionária Eliane, eu quero ser igual a irmã Nete? O que a Nete tem? O que a Estila tem? Não anda na roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos ímpios. Para ela não tem essa de ficar. Como eles nos enxergam aí fora? Como Deus nos vê? Já falei aqui que às vezes Deus ele faz pergunta para nós. Não é porque Ele não sabe tudo sobre nós. É porque Ele quer que a gente se veja. Adão, onde você está? Deus sabia. Mas quando Deus ele faz a pergunta, Adão, onde você está? Ele está dando uma oportunidade de um novo relacionamento. Às vezes quebramos alianças. Às vezes quebramos pacto. Mas Deus ele é um Deus que faz novos pactos, faz novas alianças. Ele só quer que a gente saiba onde nós estamos, quem nós somos, para onde vamos, como estamos. Ele quer ouvir isso de nós. Adão, onde você está? Adão, Deus ele queria uma resposta de Adão. Senhor, eu comi do fruto que era proibido. Dando uma oportunidade de arrependimento. Deus ele quer ver em nós arrependimento. Às vezes nós andamos de tal maneira que permitimos que os roubadores de alegria, os salteadores nos roubam. Depois a gente fica triste, a gente fica de cabeça baixa, a gente vem, olha para o irmão na rua, encontra o irmão na rua, a gente fica com medo, achando que Deus vai revelar tudo aquilo que, a aliança que foi quebrada. Não é assim, irmãos? A gente quando erra, encontra uma missionária na rua, uma irmã que tem o dom de profecia, uma irmã que fala aquilo que Deus manda. Quando a gente encontra na rua, a gente se desvia. Se eu parar na frente daquela irmã, ela vai revelar tudo aquilo que eu aprontei, a minha quebra de aliança. Esses são os que nos induz a quebrar as alianças, são os salteadores. Quantos aí estão quebrando alianças, os salteadores estão usurpando aquilo que Deus deu? Quantos jovens estão sendo roubados nas escolas, por causa da vergonha, medo de serem excluídos, medo de professar a sua fé? Vocês têm que entender uma coisa, que nós estamos do lado daquele que é todo poderoso, daquele que guarda, porque Ele não dorme, Ele nos assiste, Ele nos vê, Ele sabe as nossas fraquezas. E quando a gente quebra uma aliança, Ele quer renovar essa aliança. Ele só espera um ato nosso de arrependimento, para que a gente possa se achegar de novo a Ele, com humildade, com o coração rasgado, o coração aberto, e dizer: Senhor, eu quebrei a aliança, eu sei que o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor me aconselhou, o Senhor tentou me guardar, mas pelo meu impulso, eu quebrei uma aliança. E Deus, Ele quer que a gente se arrependa, e quer que a gente volte a ter uma alegria do seu bom relacionamento com Ele. Que Deus os abençoe, que possamos ter um relacionamento sincero, íntegro, justo, um relacionamento de pai e filho com o nosso Criador, o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor? Quem pode louvar?